Good morning, primeiros. Vamos trabalhar o capítulo 13 da apostila 4, página 10, certo? Antes de nós começarmos aqui nesse assunto de photography, eu quero retomar com vocês a última aula em que a gente viu o passado simples do verbo to be. Então, quando vocês começam a estudar qualquer verbo, o primeiro verbo que eles dão, que eles trazem em apostilas didáticas e tal, é o verbo to be. E é de propósito, isso por quê? Em primeiro lugar, que o verbo to be é o verbo que vocês mais usam, porque o verbo to be em inglês, ele serve tanto para ser quanto para estar. Enquanto em português a gente tem dois verbos para falar isso, né? Eu sou a Luana e eu estou aqui, em inglês é um verbo só, então é bem amplo. Então, eu tenho tantos anos de idade, eu estou aqui, eu sou, é tudo o mesmo verbo. É um verbo muito amplo. E ele também é um verbo que se estuda separado, por isso que ele veio sozinho na última aula, porque ele foge da regra. É o único, apesar de ser o verbo mais fácil, mais usado, é o único verbo que foge da regra padrão do inglês. Então, os verbos no presente em inglês, a única coisa que vocês têm que prestar atenção é a terceira pessoa do singular, que vai levar um S ou um ES, certo? Então, se eu conjugo o verbo love, eu amo. Então, I love, you love. He, she, it loves. Nós amamos, we love, you love, they love. Todo mundo love, com exceção da terceira pessoa do singular. Já se eu for conjugar o verbo to be no presente, I am, you are, he, she, it is. Então, eu tenho 3 desinências para o mesmo verbo. É completamente atípico, foge da regra do inglês. Sempre tem um só radical para 2 desinências. Todo mundo mesma colocação, só a terceira do singular é que muda. No verbo to be, não. Né? Então, I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Certo? Quando eu for fazer o passado, eu vou estudar o verbo to be de novo separado. Só que agora volta para 2 colocações só. Então, o passado do verbo to be. I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. Eu vou pôr aqui para vocês lembrarem. O passado. I was, you were, he, she, it was, were, nós, vós, eles. Então, esse é o passado do verbo to be, né? Na afirmativa, eu posso fazer isso na negativa. I wasn't. Então, por exemplo, yesterday I was at home. Ontem eu estava em casa. Yesterday I was at home. Ontem eu estava em casa. Afirmativo. Yesterday you weren't at home. Ontem vocês não estavam em casa. Então, yesterday you weren't at home. Esse foi o passado do verbo to be que a gente estudou a última aula. O verbo to be itself, ele mesmo é um verbo principal e ele mesmo trabalha como verbo auxiliar da oração. Então, eu só quero perguntar, eles estavam em casa ontem? Were they at home yesterday? Ele mesmo, desculpa. Were they at home yesterday? Ele mesmo trabalha como verbo auxiliar pergunta, certo? Para ele ou ela. Was she at home yesterday? Ok? O verbo to be, ele não precisa de um verbo auxiliar para fazer pergunta, para fazer resposta. Se eu falar yes, que ela estava, yes, she was. Se ela não estava, no, she wasn't. Certo? Então, ele é autossuficiente, ele faz tudo. Ele faz pergunta, ele responde e ele trabalha como verbo principal da oração. Agora, nós vamos para os verbos
no passado regulares. Tá bom, teacher. O que isso quer dizer? Porque o verbo to be é um verbo irregular. Mas o verbo to be, que é esse verbo que a gente estudou aí agora, ele sempre vai ser estudado separado, porque ele não está encaixado em nenhuma regra. Então, nós vamos estudar o verbo to be, agora nós vamos estudar os verbos no passado, só que verbos só regulares. Então, todo mundo tem a mesma terminação no verbo regular. Então, quando eu falei I love, you love, he, she, it loves, terceira pessoa, we love, you love, and they love. Enquanto eu digo isso no presente, eu amo, eu vou sair, então. Ok, Hélio. Então, enquanto eu amo, você ama, ele ou ela, ele ou ela ama e leva o S na terceira pessoa e o resto todo mundo ama no presente. No passado, I loved, vou por aqui passado. Passado simples, verbo regular. I loved, you loved, he, she, it loved, we loved, you loved, they loved. Então, o verbo, gente, regular, ele termina com ed em todas as pessoas. Então, agora, você não tem mais que se preocupar com a terceira pessoa do singular. Porque o verbo no passado, em inglês, com exceção do verbo to be, todas as pessoas têm a mesma terminação. Por isso que é muito fácil estudar verbo em inglês, né? Enquanto em português a gente fala eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amais, eles amaram. Eles amaram? Em português a gente fala todo mundo loved no passado simples, certo? Para verbos regulares, que é toda essa aula que vocês fizeram a videoaula. E vocês com certeza viram isso na página 14, quando fizeram a atividade junto com, né, com a videoaula. Então, aqui, alguns dos verbos que eles trouxeram foi o verbo visit, stud, watch. Aí, o que vocês têm que saber? A terminação desse verbo. Então, o verbo love, ele já termina com E. Eu só vou acrescentar o D. É um verbo regular. O verbo stud, gente, tem aquela regrinha. To stud. Vocês lembram na aula que eu falei para vocês que palavras, verbos, adjetivos, substantivos terminados com Y, vocês têm que prestar atenção em inglês? Que Y é uma letra que a gente não usa em português, e aí é uma letra fedida, lembram disso? Então, tem Y, opa, olha a letra fedida lá, que termina com Y. Terminou com Y, que é a letra fedida, que é uma consoante, e for precedida de uma outra consoante, fica um CC insuportável, né? CC, consoante com consoante. Então, o Y é consoante, precedido do D, que é consoante. Se eu tenho duas consoantes em inglês, em que termina com Y, que é a letra fedida, que a gente não tem em português, por isso que a gente é cheiroso, vocês têm que dar um jeito nisso. Vocês não podem fazer mais nada aí. Nem colocar um S, nem um D, nada. Vocês têm que dar um jeito nesse Y aí. O que vocês vão fazer? Cai o Y, coloca o I, tá? Tanto para o presente quanto para o passado. Então, I study, presente. I studied, passado. E he, she, it. She studies, no presente também vai cair o Y, vai virar IS, she studies. E o passado? She studied. Entenderam? Até aí, beleza? Põe um ok para mim no chat, que até aí tá tranquilo. Ou não. Se vocês falarem não, eu volto. Tá.
Mais um detalhe que vocês têm que se preocupar com os verbos terminados em CH. Então, por exemplo, aí eles trouxeram o verbo watch. Tem o verbo SH, wash, né? Watch, assistir, watch, lavar. Esses são sh. Ele não consegue sozinho terminar com só o D, né? Ele precisa levar um ED para fazer a terminação dos verbos regulares no passado. E no presente, ele leva o ES, né? Para a terceira pessoa. Então, she washes her face every morning. Ela lava o rosto toda manhã, ganha um ES. Tá? Diferente do verbo love, que já tem o E, só ganhou o D. Ok? Então, aqui, basicamente, é isso. Quais as marcações para passado simples? Ontem, yesterday, last time, a última vez, last year, o ano passado, last month, mês passado, last week, a semana passada. 2 years ago, essa palavra ago é que já passou, então 2 anos atrás, 2 dias atrás, uma semana atrás, é o ago. Last time foi a última vez, tá certo? Quais outras? E isso tudo que a gente está falando é na afirmativa. Tá bom. Então, eu falei para vocês que o verbo to be, ele é autossuficiente, ele faz tudo sozinho. Então, I wasn't at home yesterday. Eu já estou usando o mesmo verbo, que é o verbo to be no passado. I am, presente. I was, passado. E aqui na negativa, wasn't. Eu não estava em casa ontem. Ele mesmo se flexiona, ele é um verbo auxiliar. Diferente dos outros verbos que não são, junto deles mesmos, auxiliares. Então, por exemplo, aqui, eu estou vendo a negativa com o verbo... Qual que é o exemplo aqui da negativa? Aqui no exercício tem o verbo apply, follow. Bom, mas eu vou usar qualquer outro verbo. Então, I wasn't at home yesterday. I didn't wash my car. Então, olha só. O verbo wash, lavar, é um verbo regular. Presente. I wash, you wash, he, she, it washes, com ES. We wash, you wash, they wash. O passado dele, todo mundo washed, com ED no final. I washed, you washed, he, she, it washed. E todas as pessoas no plural, washed. Porém, para eu fazer a negativa desse verbo, eu não posso falar wasn't, como eu fiz o wasn't. Ele não é um verbo auxiliar. Ele funciona somente como verbo principal. Certo? Os verbos auxiliares são o verbo to be, o do, o have, tá? Mas o have eu não vou falar dele hoje, que vocês precisam ter cuidado, porque dependendo da maneira que vocês usam, vocês fazem um presente perfeito, né? Como em português a gente fala, eu tenho tido muito tempo. Você usa 2 vezes o verbo ter. Eu tenho tido. Então, um é auxiliar, o outro é principal. Não vou entrar aí ainda, tá? Só estou falando essa curiosidade para vocês prestarem atenção. Então, aqui, como que eu vou falar que esse verbo, na negativa, como que ele está na negativa? Eu tenho que colocar um auxiliar aí. Eu não posso usar o verbo wash para fazer isso. Então, o auxiliar passado é o did. Então, eu coloco I didn't, porque daí eu consegui falar que esse verbo também é negativo. Se eu já coloquei que ele é passado e ele é negativo, didn't, eu tiro o ED do verbo. Eu não falo 2 vezes a mesma coisa em inglês. Eu não preciso falar 2 vezes que é passado. Eu já falei que ele é um passado e que ele é negativa dentro do auxiliar did. Então, I didn't wash my car yesterday. Eu pergunto assim, você estava em casa ontem? Vou perguntar a ele. Was he at home yesterday?
Eu fiz uma pergunta com o próprio verbo to be. Se eu quiser saber se você lavou o seu carro ontem, eu falo, did you wash your car yesterday? Vocês percebem a diferença? Então, todas as vezes que eu usar o verbo to be, eu só vou ter ele, eu não vou ter outro verbo auxiliar. E ele mesmo tem uma tradução. O did aí não tem tradução. Entendeu? Apesar do verbo to do querer dizer fazer, quando eu uso ele em função de auxiliar, ele não tem tradução. Ele serve simplesmente para levar a oração para o passado ou fazer pergunta no passado. O did, tá? Porque eu posso fazer pergunta no presente também, né? Por exemplo, do you wash your car every day? Você lava seu carro todo dia? Aí eu trago o do pro presente para fazer pergunta, né? E eu falei, I wash my car. I wash. Presente simples. I wash my car every Sunday, por exemplo. Sou eu. E ela? She washes her car every Sunday. Como que eu pergunto se ela lava? Aí eu tenho que colocar o auxiliar na terceira pessoa do singular. Does she wash her car every week? Ela lava o carro toda semana? Quem tá entendendo? Fala eu, vamos ver. Quem tá acompanhando esse raciocínio? Ok. Alguém quer que eu repita alguma parte? Ficou alguma dúvida até aqui? É importante que fique claro essa divisão, tá? É importante que vocês entendam bem até aqui. Vocês entenderam a estrutura? Que isso é a estrutura da língua, é o alicerce para vocês poderem ler e fazer exercício. Vocês entenderam? Alguém quer que eu volte? Tudo sob controle? Posso seguir? Eu não tô vendo o rosto de vocês, eu não tenho termômetro. Oi, Paty. Diga, Paty. Você vai fazer os exercícios de som. Gente, da página 14, Paty, você tá falando? Porque o da página 14 tá na videoaula. Vocês fizeram? Vocês entenderam? Posso fazer algum que vocês não entenderam, ou posso fazer todos. Sim, porém ela não explica bem. Então vamos lá. Então vamos refazer os exercícios, o exercício 2. Vamos lá. Vamos sim, Paty. Thank you. Então, coloque os verbos na forma adequada. Eu estou na página 14, o exercício 2, que era o da ficha, tá bom? Que era o de vocês. Então vamos lá. Vocês vão fazer afirmativa, negativa ou interrogativa. Então, a letra A está escrito assim, ó. My mom. Minha mãe é ela. Tem que pensar que sujeito que é. Então, my mom, gente, é she. Para she, eu já sei que eu vou usar a terceira pessoa. Se é presente, o verbo aqui é receive, receber. Se fosse presente, seria she receives. Eu só colocaria um S. Mas é passado e é verbo regular. Se ele termina com um D, ou um E, eu sei que eu vou colocar um D no final, simplesmente. Porque o passado dos verbos, Paty, eu não tenho que pensar se é ele ou ela, eu ou eles. Todo mundo termina igual, tem essa praticidade. Se for presente, não. Se for passado, você não precisa se preocupar. Então, my mom received, com só acrescento o D no final, an invitation to take part in a photo contest. Então, ela recebeu um convite para participar lá de um debate sobre uma foto lá. But she, because her camera was broken. É um concurso de foto. Mas ela não foi porque a câmera dela estava quebrada. Mas ela não se inscreveu, porque apply quer dizer se inscrever.
ela foi convidada para um concurso de foto, mas ela não se inscreveu. Ela não se inscreveu, eu sei que não se inscreveu porque a câmera estava quebrada, certo? Porque se a câmera não estivesse quebrada, ela teria ido. Então, aqui vocês têm que usar a interpretação. Então, para falar que ela não se inscreveu no passado, eu tenho que usar o did. E o did na negativa. Então, she didn't. Aí o verbo que é apply, continua apply. Por quê? Porque eu já coloquei que é did, que é passado, e eu já coloquei o didn't, o did not. O didn't, gente, isso aqui que vocês veem, é a mesma coisa que did not, numa maneira que chama contract form. Eu junto os dois vira didn't. Se eu falasse que ela teria se inscrito, she applied, ficaria assim. Mas ela não se inscreveu, tá? E eu teria que ter tirado o Y aí para conjugar esse verbo. Mas aqui eu não conjugo, ele fica no infinitivo, porque eu já coloquei o didn't, que é o did passado, mais o not, tá? Letra B, é pergunta. Eu sei, porque logo no começo me falta um complemento, um auxiliar. O verbo é chover, rain. Eu quero saber, choveu durante o jogo? No, it was a brilliant day. Choveu durante o jogo? Não, estava um lindo dia. Choveu durante o jogo é auxiliar de pergunta passado, did, e o verbo no infinitivo como ele é, rain. Então, did it rain? Não importa se é it, se é you, se é they, é passado. Se fosse eles, eles jogaram ontem? Did they play? Ficaria tudo igual, entendeu? Aí a resposta é, some incredible moments. Eu registrei alguns momentos incríveis. Se eu registrei, eu vou conjugar esse verbo. E o verbo é register, que é um verbo regular, ele termina com ed. Se ele tem o R, ele vai acrescentar o ed no final. Registered, tá? I registered. Letra C. I to become a professional photographer. But my dream. Opa, o verbo é want, querer. Eu queria me tornar um fotógrafo profissional, mas, adversativo. Se é mais, eu não realizei o meu sonho, eu não segui o meu sonho. To follow é seguir. Então, eu queria, I wanted, com ed no final, to become a professional photographer. But I não segui. I didn't follow my dream. Então, eu coloquei na negativa, no passado, o verbo follow continua no infinitivo. E a letra D. Are you going to the photography exhibit with us? Você vai na exibição de fotografia com a gente? Sim! Eu falei com meu pai e ele concordou em nos levar. Sim, eu falei com meu pai, ele concordou em nos levar. Tudo no passado, verbos regulares, talk vira talked, com ed no final, e agree, que já termina com a letra E, eu não vou colocar mais um E para fazer o ed, eu só ponho o D. Então, talked e agreed. Ficou claro? Ok. Tá, eu ia falar sobre photography, mas eu não vou. Eu vou com vocês lá na página, então. Deu tempo a gente volta. Vamos lá na página 17. Eu vou fazer esse texto com vocês. Vamos lá. Página 17, todo mundo. Então, é uma página de internet, como vocês veem, né? Aí tem news, finances, tech, sports, arts, life, healthy. Nós vamos ler sobre news. News, em primeiro lugar, é uma palavra incontável em inglês. Você nunca, jamais vai falar para alguém, eu tenho que te contar 2 news. Não, nunca, nunca em inglês façam isso. Porque news a gente não conta. Assim como a palavra advice. Eu dei essa aula no cursinho semana passada. Advice foi uma questão de vestibular que pegou todo mundo, porque advice, que é conselho, também é uma palavra incontável. Então a gente fala a piece. A piece of news.
Certo? Uma notícia, parece que a tradução não é um pedaço de notícia, é uma notícia mesmo, em inglês a gente tem. Então, duas notícias, two pieces of news, tá? Cuidado com a palavra news, tá bom? News, a pronúncia correta, news. Então, vamos lá. London. Michelle Obama, vocês sabem bem quem é, shared on her first dog, one with her first dog, Boo. Então, a Michelle Obama dividiu, compartilhou uma com a sua primeira cachorrinha, a Boo. Hillary Clinton tweeted one with her daughter, Chelsea. A Hillary Clinton tweetou uma com a sua filha, Chelsea. Now, selfie, the smartphone self-portrait has been declared Word of the Year for 2013. Então, essa palavra selfie virou a palavra do ano em 2013. Olha como é antiga a palavra selfie já para você. According to Britain's Oxford University Press. Já foi com a imprensa da Universidade de Oxford. The publisher of the Oxford Dictionary said Tuesday that selfie saw a huge jump in usage in the past year, bursting from the confines of Instagram and Twitter to become mainstream shorthand of any self-taken photography. Então, bombou a palavra selfie e o uso do selfie naquele ano seguinte, né? E o que quer dizer? Um autorretrato de si mesmo. Researchers behind the renowned dictionaries pick a prominent word or expression in English language each year that best reflects the mood of the times. Todo ano, os pesquisadores, né, dessas áreas escolhem uma palavra para expressar o mood. Mood é o humor, né, daquele tempo. Previous words of the year have included unfriend. Algumas palavras anteriores a selfie foi unfriend, unfollow, né? Por exemplo, no Facebook, deixar de seguir. Em 2009 aconteceu isso. Credit crunch, em 2008, que é triturar, crunch quer dizer triturar. Carbon footprint, que é as impressões de carbono que vocês deixam na Terra, em 2007. E Sudoku, em 2005. Então, de acordo com o texto, o que quer dizer a palavra selfie? Muito simples. Vamos lá, coloca no chat para ti, que letra vocês acham que quer dizer a palavra selfie? Yes, letter B is correct. Teve um aumento em sua frequência de uso no ano de 2012 e tornou-se sinônimo de autorretrato fotográfico. Muito bem. Nada mais atual para a gente falar, para a gente discorrer sobre o que é uma fotografia hoje em dia. Uma selfie, que é o que mais acontece, que vocês mais usam nos stories, nada mais é do que você mesmo o tempo todo, né? Então, isso para vocês é muito atual, é muito real. Pra gente, que é de outra era, isso ainda é esquisito, mas vocês veem isso com os olhos muito mais fácil. Eu quero que nesse texto mesmo, vocês me falem os verbos que tem aí conjugados no passado, mas eu quero só os verbos regulares. Vamos lá, podem colocar no chat para ti. Quais os verbos no passado conjugado aí? Achem para mim os verbos no passado. Declared, declarou, muito bem. O que mais? Included, muito bem, incluíram.
Tem mais. Renowned, yes. Renomados, shared, dividiu, muito bem. Shared. Tweeted, tweetou. Tem mais algum? Declared já foi, tá? Agora eu quero saber se alguém consegue achar. Avançada essa pergunta, tá? Quem consegue achar um verbo no passado? Worked, muito bem, Lô. Um verbo no passado irregular. Vamos ver quem acha. Isso, Isa, been. O been está no particípio até, né? Até mais avançado que passado. O verbo só e o verbo said está conjugado no passado simples. São dois verbos regulares. Qual que é o presente do verbo só, Isa? Se, que quer dizer ver. Então, é a próxima aula essa, tá? O verbo ver, se, olhar. O passado é só. No presente, todo mundo se. I see, you see. Ele ou ela sees, com S. Depois, todo mundo se. No passado, todo mundo só. I saw, you saw, he saw, they saw, you saw, we saw. Certo? Só, porque ele é irregular. Ele só muda. Ele não é mais ED, ele muda o formato, tá? Mas é fácil igual, porque o passado continua todo mundo conjugando igual. E o verbo said, Carol? É o passado de qual verbo? Say, dizer. I say, you say. A terceira pessoa do singular vai levar só o S. Não tem ES aí. Então, says. E depois, todo mundo no passado, said. E o been, Paty, é o particípio de que verbo? O particípio do verbo go é gone. Go, went, gone. Esse é o verbo go. Eu vou, eu fui e ido. E o verbo been? Qual que é o presente do verbo been? O próprio nome diz. Be. E como que eu conjugo o verbo be no presente? Como que é o verbo be no presente? Isso, is, are, am. Isso, a gente volta naquela primeira aula, o verbo to be. O passado, was e were. E o particípio, be. Certo? Então tá. Então agora eu quero que vocês façam a mesma coisa na página 13. Quais são os verbos no passado simples? Vamos lá. Podem começar aí. Ancient times. No primeiro quadradinho, ancient times. Quais os verbos no passado simples que vocês têm aí? Used. Esse darkened rooms, apesar de ter um ED, ele está numa função adjetiva aí, Paty. São quartos escuros, escurecidos, tá? Então aí a função dele é adjetiva. Isso, were, muito bem, que é o passado do verbo to be, né? Are virou were. Beleza. No segundo quadradinho, 17th century. Quais os verbos no passado? Used. Só used, né? 1816. Quais os verbos do passado? Combined. Yes. 1834. Verbos no passado. Created. Mais um. Fixed. Depois repete created. Yes. 1837. Soaked. Yes, soaked. Cadê soaked? Yes, paper soaked in silver. Papel ensopado. Tá. Aqui tá como particípio, o papel tá ensopado, né? Mas tá conjugado. 1837.
Created. Coated. With silver. Warmed. Developed, que é desenvolver. Yes. Warmed, que é esquentar. Tudo bem. 1963. Developed. Mais um. Em 1963. Introduce é 19 né? Lá em 1963, developed, released. Isso. Em 1924. Marked. Agora the 19s. Introduced and só introduced, né? Em 1976. 1976. Exhibited. Ok. 1990. Release, quer dizer lançar, tá? 2000. 2000. Introduced. 2001. Qual que é o verbo aí? Went, esse é irregular. 2004. 2004. Ceased. 2007. Released. E 2013? Muito bem, galera. Legal. Esses são, então, os verbos no passado simples, regulares e irregulares. Acho que dá tempo de nós fazermos... Vocês fizeram o 3 da página 16? Estava na ficha esse ou não? 3 da página 16 estava na ficha? Não, né? Ou sim? Não. Então, vamos lá. Outra página de internet. Diz assim. 1972, Polaroid SX70. Remember film? Loading it, shooting it all too quickly, driving to the photomat. Lots of delayed gratification and blurry prints. Before digital banished those bad memories, there was Polaroid, whose SX70 was the first mainstream instant camera to develop photos with no chemical bath or film filling required. Então, está falando aí das más memórias de ter que revelar um filme, das imagens blurred, manchadas e tal. E aí, antes disso, tinha essa Polaroid, que não tinha que levar esse banho químico, nem filtrar, imprimir, né? Aquele processo de imprimir uma foto. A smashing success, the camera made Polaroid synonymous with automatic film developing and became such a sample of Seven's life that at one point, Americans reportedly spent more money on Polaroid film than on toothpaste. Alguém já viu uma Polaroid? Os pais, os avós de vocês, alguém tem uma Polaroid? Legal, Lu. Legal. Só dessas atuais, ainda sem uma Polaroid, né? Ok. The product also endured through the company's 2001 bankruptcy. Film for the SX70 was continued only a year ago. O texto apresentado da revista Wired trata de um produto bastante popular na segunda metade do século XX, a câmera Polaroid. Para o texto, tal produto o quê?
Qual a alternativa correta? Yes, Paty. Yes, Kaique. Congratulations. You're participating. Very good, Kaique. Foi considerado antes da câmera digital como uma solução tecnológica para o problema de ter que esperar para ver as fotos e não ficarem boas além de tudo. Né? So that's it, guys. We talked about a little bit about photographs, and we also saw the past tense of the verb. So, please do the homework for next class, which is going to be the irregular verbs. Pay attention on the verbs, study them well, and we are going to talk about this next class. Are you okay with it? Yes? Can we finish the class? Are we done? Do you have any doubts? No doubts? Okay. So I'll see you next class. Have a great holiday on Wednesday. Okay? Gabe, não ouvi sua voz hoje. I miss you, Gabe. Bye, bye, Sá. Bye, bye, Mafê. Bye, bye, André. Bye, you guys. Lê, você também não participou hoje. Senti sua falta. Só falou de bolacha. Bye, bye, guys. See you.